Boa noite, olá meus amigos, boa noite a todos vocês. Mais uma vez a nossa live especial da quinta-feira, né? Essa live que tem somado tanto na vida das pessoas, né? Com contribuições, uma live educativa, né? Eu tenho sempre buscado trazer profissionais que possam dialogar conosco, fazer um bate-papo sobre este momento de pandemia que o mundo está vivendo e a necessidade do isolamento social. E nesse ciclo de lives que nós estamos fazendo, essas últimas duas e a próxima ainda sobre a pandemia, mas também discorreremos sobre vários outros temas, e o objetivo é estar contribuindo com a sociedade com debates tão importantes para a vida das pessoas. Eu estou percebendo que a turma está chegando aqui ainda, então eu queria, na verdade, dizer que hoje nós teremos a presença de dois jovens profissionais apresentando caminhos, alternativas, falando um pouco mais sobre este momento, sobre o desafio de viver o isolamento social. Hoje nós teremos a psicóloga Laíse Santana, que estará falando um pouco sobre o desafio de administrar a criança em casa, estar em casa com as crianças nesse período. E o interessante é que nós temos visto constantemente na internet, no WhatsApp, sendo compartilhado aí alguns memes, né? Na verdade são algumas manifestações que alguns pais e mães têm feito, que têm virado verdadeiros memes, e a gente vai nesse momento vendo a importância desta live de hoje, né? Que é orientar como administrar essa relação familiar em casa. Então teremos o Laíse Santana, psicóloga, teremos também o nosso amigo Wallace Souza, um nutricionista, que também estará falando sobre o fortalecimento da imunologia, né? E também falando sobre compulsão alimentar. A gente sabe que esses dois temas eles estão diretamente relacionados, porque a relação de desequilíbrio, instabilidade emocional, psicológica que as pessoas têm vivido tem levado as pessoas a comerem mais, a se desorganizarem no seu sistema alimentar. Portanto, a participação do Wallace hoje será importante e orientadora para as pessoas que ao longo desse período de isolamento terminaram ganhando um pezinho a mais, né? Eu acho que todo mundo ganhou um pouco de peso a mais. Então, estaremos aqui hoje com o Wallace Souza falando sobre fortalecimento imunológico e compulsão alimentar em tempos de isolamento social, tá certo? Eu vou chamar inicialmente nossa amiga Laíse, né, que vai estar pontuando, né, sobre as orientações, algumas importantes orientações às famílias para esse período, e logo em seguida chamar também o nosso amigo Wallace. Mas antes de iniciar a chamada aos nossos convidados, gente, eu quero dizer para vocês, eu quero aqui registrar, né, parabenizar todos os estudantes brasileiros pelo grande feito que promoveram na sociedade brasileira, que foi conseguir o adiamento do Enem. A gente sabe o tamanho da injustiça que estaria sendo cometido pelo governo Bolsonaro contra o estudante pobre oriundo da escola pública. Nós sabemos que este ano letivo, infelizmente, ele encontra-se prejudicado, fruto de uma pandemia, fruto de um fator externo, né, do qual não depende o poder e a ação, né, de cada um de nós para que ele não venha a acontecer. Na verdade, o nosso poder e ação hoje vem muito mais na direção de nos protegermos e protegermos o outro, né, que é ficando em casa, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Mas o nascimento dessa pandemia não passa pelo nosso poder. Infelizmente está tomando conta do mundo inteiro, mas o governo federal brasileiro estaria tomando uma atitude extremamente irresponsável ao bancar o Enem, mesmo contra o sentimento da sociedade, mesmo contra os anseios populares. E os nossos estudantes, e aí eu quero incluir também os estudantes de São Francisco do Conde, os estudantes baianos, num ato de luta, numa expressão de que são verdadeiros guerreiros, conseguiram, né, pressionar o Congresso Nacional, e o Senado então tomou a frente desta luta, desta bandeira, e conseguiram então adiar o nosso Enem. O adiamento do Enem, antes de tudo, é a expressão de que, primeiro, a luta vale a pena e dá resultados. Portanto, estudantes,
e profissionais da educação, e é importante enfatizar que estudantes, professores, profissionais que trabalham na educação como um todo, foi preponderante a luta e o posicionamento de cada um de vocês nas redes sociais, com quem tiveram contato, foi fundamental esse posicionamento para que nós conseguíssemos então ter o adiamento do Enem, tá certo? Então, parabéns aos nossos estudantes, parabéns aos profissionais da educação, e a luta continua, sigamos nesta luta, porque é desta forma que nós conquistaremos cada vez mais uma sociedade mais justa, mais igualitária, e uma escola pública, uma educação pública mais justa, mais igualitária e com maior qualidade, tá certo? Então, assim, parabenizar também os senadores, né, que tomaram a iniciativa de comprar essa luta, e aí eu quero falar pontualmente do senador Jacques Wagner, que encampou essa luta junto com os demais senadores da Bahia e também os outros senadores no cenário nacional. Enfim, foi fundamental. Então, parabéns, estudantes. Este é um fruto da luta de vocês que se posicionaram pelas redes sociais, onde quer que falaram, né? A gente vinha aqui nas nossas redes sociais sempre marcando o posicionamento de orientar, falar das datas, explicar, né, as informações de prazos e tal, em que pese a gente não concordava com esse posicionamento do governo federal estar insistindo nessa data, mas nós cumprimos a obrigação de informar a sociedade os prazos que eram precisos ser cumpridos. Eu quero também dizer, antes de começar a nossa live, é o tempo que a turma vai entrando aí, eu estou percebendo que a turma está chegando em bloco, né? Dizer que eu também fiquei muito orgulhoso hoje, gente, à tarde, né? Eu estava aqui preparando os ajustes finais para a nossa live, e fiquei assim muito feliz quando eu peguei aqui a mensagem e vi que estava tendo uma live falando do referencial curricular, os municípios baianos discutindo o referencial curricular, né, na Bahia, através da Undime, né, que é este órgão que representa os secretários municipais de educação, as secretarias municipais de educação de todo o território baiano, né, e é interessante que lá estava, na verdade, o currículo, o referencial curricular de São Francisco do Conde como uma grande referência, como um exemplo para os outros municípios da Bahia. Eu fico muito feliz em poder ter vivenciado, junto com todo o time que faz a educação de São Francisco do Conde, este momento. Esta ação foi uma ação importante nos últimos 1 ano e meio, né, da Secretaria Municipal de Educação, da gestão do nosso prefeito Evandro, e eu fiquei muito feliz em perceber nossa amiga Cristiana Ferreira lá, apresentando, né, expondo, participando do debate, na verdade participando de uma discussão sobre como construir o referencial curricular com base na experiência de São Francisco do Conde. Então eu fiquei muito feliz, emocionado, orgulhoso, né, muito orgulhoso em perceber que valeu a pena todo o esforço, toda a caminhada que foi feita para nós termos hoje este produto que é pioneiro em São Francisco do Conde, tá? E pioneiro então, e será um exemplo para a Bahia. Foi show de bola, deu show mesmo, foi show de bola, foi muito fantástico, fui muito emocionado. Eu fui tomado de surpresa porque Cris tinha enviado para mim, mas eu não tinha visto, né, no WhatsApp. Quando eu vi à tarde que entrei, estava ao vivo, fiquei assim muito emocionado e feliz. Parabéns, Cris, parabéns todos os profissionais da rede municipal de educação, né? Assim, foi muito legal ver ali o fruto, o fruto de um produto que nós juntos construímos ao longo desse período e que hoje está sendo um exemplo para a Bahia. Enfim, parabéns, fiquei muito orgulhoso, muito feliz, tá certo, gente? Bom, entrando no nosso tema agora mais precisamente, né? Eu gostaria de dizer para o público o seguinte: olha, nós teremos um espaço para perguntas a serem feitas aos nossos convidados, tá certo? E aí eu gostaria que vocês fossem, em dado momento, tendo a dúvida, lançando as perguntas, e a gente vai combinar aqui com os nossos convidados para que eles possam intercalar com as suas respostas, tá certo? Esse tema, né, para não surtar na quarentena, é uma forma que nós buscamos de contribuir com a vida da população de São Francisco do Conde, a vida da população baiana, com a vida de todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, para enfrentarem este momento desafiador que estamos vivendo, este momento de pandemia. Nós sabemos que a quantidade de pessoas que têm desorganizados do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, alimentar, é muito grande, e as notícias que nós temos dos profissionais que fazem, que trabalham nesta área de saúde, é que os efeitos desta pandemia no universo psicológico, psiquiátrico das pessoas será muito maior ainda daqui para frente. Então,
nós cumprimos então aqui esta missão, né, de estar contribuindo com a vida das pessoas com um debate desse. A gente busca sempre fazer lives que tenham realmente um sentido na vida das pessoas, uma live que venha ser um produto para ajudar na vida das pessoas, tá certo? Então eu vou convidar aqui, começar convidando a nossa amiga Laís Santana, chamar a Laís aqui, que é nossa amiga Laís, que é uma jovem profissional, né, moradora da comunidade da Muribeca. Deixa eu buscar aqui Laís, que já está conosco. Laís está sendo conectada. Laís é psicóloga, né, é psicopedagoga clínica institucional, tem formação em educação emocional e orientação parental, é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em gestão da saúde pública e especialista em saúde da família. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada. Muito grande estar te recebendo aqui, tá? Tenho o maior orgulho em perceber que você é uma jovem profissional do município de São Francisco do Conde, moradora da Muribeca. Sua comunidade deve estar muito orgulhosa de você e do trabalho que você faz, né? Laís também, gente, foi beneficiária do programa ProUnifaz do nosso município. Portanto, mais uma vez eu enfatizo a importância de uma política pública desta, promovendo um bem-estar para a vida da população. Então, seja muito bem-vinda, Laís. É uma grande honra recebê-la aqui. Dá para escutar direito? Tá tudo ok com áudio? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Então, gente, boa noite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Parabenizar também a Marivaldo do Amaral, né? Pela iniciativa de estar promovendo esses diálogos com temáticas tão necessárias nesse momento que a gente está enfrentando. Eu vou começar falando um pouco, né, sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, né? Que eu considero importante, principalmente no momento, né, que estamos vivendo de desesperança, principalmente dos jovens, né, com relação aos estudos. Então, eu queria estar falando um pouquinho sobre minha trajetória para vocês. Eu sou aluna, né, fui aluna da rede municipal de ensino durante todo o meu trajeto enquanto estudante. Então, sempre estudei em escola pública do município, né. Posteriormente a isso, também passei pelo pré-vestibular, que é um programa, uma iniciativa, né, da Secretaria de Educação do município. Fui beneficiária, né, bolsista do ProUnifaz, onde fui, né, beneficiada, e durante todo o meu momento de estudo tive o auxílio, né, com relação à bolsa e também o transporte universitário, que é de grande valia também para nós jovens, principalmente dos distritos. E, né, iniciando a minha carreira profissional, eu fui estagiária em uma escola, né, do município, que foi o SEAS, né, fiz... Esse primeiro contato enquanto profissional foi feito lá no SES. E hoje, né, eu sou servidora lotada pela Secretaria de Educação, mais especificamente no PROAP, onde atuo como psicóloga, tá? Lembrando também que 2 das especializações que eu fiz também foi no município, né, com a Unilab, né, que foi implantada no nosso município também, com iniciativa da Secretaria de Educação e a Gestão Municipal. Então, vamos começar, né, falando um pouquinho sobre essa temática tão comentada, né? Diariamente eu recebo mensagens, eu recebo dúvidas e frequentes, né, de famílias, né, questionando e perguntando um pouco, pedindo um pouco da minha opinião com relação à rotina, né? Estamos vivendo um momento de pandemia em que foi necessário o isolamento social, o distanciamento social, né, para evitar o crescimento no número de casos. E isso provocou fechamento de escolas, né, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, e fez com que a gente entrasse em um mundo diferente, um mundo novo. E nós não estávamos preparados para isso, né? Vamos reconhecer, né, que o Brasil não esperava a proporção no número de casos que está tendo, e a proporção também no número de vítimas, né? Então, é um momento delicado, é um momento difícil, e principalmente para as famílias que têm crianças, né? Que é um desafio a mais, né? Manter essas crianças dentro de casa, né? Surge aí uma nova rotina, né? Falando da rotina anterior,
nós tínhamos os cuidados divididos, né? Então, a família não cuidava em sua integralidade da criança. Tinha uma divisão com a família extensa, tinha uma divisão com a escola. A maioria, né, das crianças até passavam o dia inteiro fora, em creche, escola em período integral, né? E tinha um pouco contato com a família. E nesse momento, além do desafio das aulas online, né, é um desafio também porque os pais estão trabalhando em home office, que também é um grande desafio. Eu estou passando por isso, né? E é difícil a gente trabalhar em home office. Imagine para a família que tem que administrar o home office, a aula online, né? Famílias que às vezes só tem um computador, tem que dividir para a família inteira, né? Então é um desafio, né? Uma nova rotina. E é um desafio, Laís, me permita interromper um pouquinho só. Sim. Né? Essa contribuição maravilhosa que você está dando. É um desafio porque, como foi pontuado um pouco até semana passada, as famílias estão tendo que conviver, estão tendo que lidar com seus conflitos, com suas limitações, com suas dificuldades, e com uma escola que mudou muito com relação à geração que os pais aprenderam. Né? E aí, automaticamente, a gente sabe que o que o estudante leva para casa para estudar hoje já não é mais a mesma coisa que os pais aprenderam à época, e o filho cobra que o pai possa estudar juntos, a mãe estudar juntos, e fica uma confusão. E a gente tem visto aí alguns áudios e memes rodando na internet, mostrando esse momento de, eu diria que, esse colapso emocional, né, que as pessoas estão vivendo, sim. Tendo que administrar essa situação, né? Por favor. Sim, né? É como tinha até comentado ontem, estamos formando novos pedagogos em casa, né? Muitas famílias estão tendo esse desafio de acompanhar a rotina escolar dos filhos, né? Que antes era um cuidado terceirizado, né? Era um cuidado passado para a escola ou para o cuidador, né? Então, hoje, né? Um dos desafios da família também é conhecer realmente a criança como ela é em período integral. Né? Muitos pais desconhecem, na verdade, aquela criança, né? Pelo longo período fora de casa. E esse tem sido um dos maiores desafios, conhecer a sua criança, né? E implantar uma nova rotina. E um dos pontos, né, que eu acho interessante da gente tratar com relação à rotina é que se fala muito em rotina, implementar a rotina, e isso é legal, né? Enquanto profissional, eu sempre recomendo, né, que a criança tenha uma rotina, mas é preciso também, né, que a gente saliente de que a rotina ela não deve e não pode ser rígida o tempo inteiro, né? Tem que haver um equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade, porque existem também questões emocionais que estão presentes nesse momento, que eu vou falar, né, um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, o primeiro desafio, né, e o ponto, né, que eu trago aqui para vocês é o conhecimento de uma criança, o cuidado integral dela, né? O desafio das aulas online, né? A administração de tudo. Tudo mudou, né? Então, os pais que antes trabalhavam fora, a criança que antes estudava fora, hoje estão todos em casa, né? Divididos entre trabalho doméstico, home office, cuidado com as crianças, as aulas online e a rotina também, né? Dos estudos dessa criança. E eu percebo, né, que muitos pais, eles têm se cobrado muito com relação a essa questão pedagógica. Então, os pais, eles acham que tem que preencher todas as lacunas do dia da criança de todas as formas possíveis para que a criança não tenha um tempo ocioso, né? Então, o tempo inteiro os pais têm se cobrado demais e isso, né, dificulta um pouco a relação entre ambos, porque há um conflito, chega a gerar um conflito, né? Então, os pais cobram demais. Eu recebi, né, alguns relatos de pais que estão extremamente estressados por conta dessa rotina escolar da criança, né? Então, teve um pai que chegou a falar comigo assim: eu não aguento, a escola de meu filho passou mais de 20 atividades em menos de uma semana, eu não estou dando conta, né? Então, é realmente difícil, né, administrar, porque a gente também tem que entender o lado da família. A gente não cuida só da criança, a gente fala da família, né? Então, a família também, nesse momento, tem sofrido, né, com relação à ansiedade, a vulnerabilidade do estresse, que não é só da criança, né, mas que passa para a criança. Então, se a gente tem pais que estão emocionalmente desequilibrados, provavelmente isso vai passar para a criança, né? E isso venha a ser um problema maior.
Deixa eu falar um pouco agora, né? Eu falo muito rápido, mas pode me interromper a qualquer momento, tá? Antes de você dar a continuidade, só para você respirar um pouquinho, você está com uma densidade grande de conhecimento para trazer para a gente, isso é muito legal, te agradecer mais uma vez, dizer que o público está interagindo bastante aqui, a turma elogiando, falando da importância, né, dessa contribuição que essa live tem dado para as pessoas conseguirem reorganizarem sua vida, né? E aí alguns fazendo comentários, né, de como tem sido estar em casa com os filhos, também outros falando da importância do educador. Eu tenho dito, Laís, que pós-pandemia, o mundo e o nosso país, sobretudo, olhará para o educador, para o professor de maneira diferente, porque imagine-se com uma criança em casa, 2, 3 crianças em casa, tem famílias que estão entrando, né, no estado de né, agitação enorme, de conflito. Imagine um professor que dá conta, né, de um número grande, né, 20, 30, 40, e experiências outras, como eu já vivi na escola pública, de 50, 60, 70 estudantes dentro de uma sala de aula só. E aí a gente começa a perceber que o educador, né, e eu, quando eu falo do professor, educador, eu falo do professor, e todos aqueles que trabalham nas escolas são verdadeiros heróis, né? São heróis porque eles estão conseguindo dar muito de si, produzir muito e fazer com que a sociedade possa evoluir e avançar. Então, é um trabalho realmente, como Laís, que é a nossa gestora do PROAP, está dizendo aqui, é realmente muito difícil, e é muito difícil mesmo, né? Porque realmente assim, a gente começa a observar e olhar para o papel do professor de maneira diferente, né? Que isso fique para aqueles que fazem gestão pública, que fazem o poder público, não somente a nível de Estado, mas também de país, para que a gente possa ter políticas públicas que possam valorizar mais ainda o profissional da educação, né, para que assim nós possamos ter, além de melhores condições, podemos também avançarmos mais na formação das nossas crianças e jovens. Sim, sim. Inclusive, né, também está sendo um desafio para a gente, até parabenizo Laís, né, por todo o cuidado que ela tem, né, e todo o respeito que a coordenação do PROAP tem quanto a nós, profissionais, né, nesse momento. Nós também estamos, né, prestando essa assistência à família com orientações, tentando, né, estar próximo da família nesse momento, né, então tem mais esse desafio para algumas famílias, né, as famílias que têm crianças com algum atraso no neurodesenvolvimento, então tem mais esse desafio, né, que são as terapias. Então, Laís, beijo, você é uma super coordenadora, viu? Aproveitar aqui e parabenizar a Laís, todos os profissionais do PROAP, pelo grande trabalho que eles fazem. Aproveitar também para registrar a presença aqui na nossa live, que nós temos aqui a presença da nossa secretária de Educação, Raijoce Oliveira, a minha amiga Cristiana Oliveira, Cris Ferreira, estou misturando, Raijoce Oliveira, secretária Cris Ferreira. Cris, parabéns pela participação, né? Eu vi que Cris já está presente também aí, Laís, Bruna Lima, né, André, nós temos aqui uma turma já participando e interagindo, então registrar a presença dessa galera aí também, nosso amigo Nando de Sapuíu também está presente, né, assim, agradecer a presença de vocês e vamos interagir, gente, vamos participar. Laís, por favor. Não estou conseguindo acompanhar os comentários, né, porque do distanciamento que eu estou da câmera, mas depois eu vou dando uma olhadinha aqui, e sempre você me sinaliza também, tá? Tá certo. Então, né, então vamos falar sobre os sintomas e patologias que estão presentes nesse momento, né, da vida das crianças, né. Então, dentre as reações emocionais e comportamentais mais frequentes, temos a irritabilidade, o tédio, a ansiedade, alteração no sono, alteração alimentar também. Tenho recebido algumas crianças com algumas famílias, né, trazendo queixas de criança, né, com sintomas de TCA, lembrando que tem todo o critério diagnóstico, né, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, então, são esses os sintomas mais frequentes e recorrentes nesse momento, né, vamos dizer que, em sua maioria, as crianças têm apresentado esses sintomas. E daí a importância, né, da gente falar um pouquinho sobre uma cartilha, posso até estar disponibilizando depois para vocês, que foi lançada por colaboradores, pesquisadores da Fiocruz, né, que tiveram a iniciativa de lançar uma cartilha, né, sobre saúde mental e atenção psicossocial à criança
nesse período, né, do que estamos vivendo de pandemia do Covid-19. Então, isso. Então, a cartilha que fala um pouco mais sobre essa temática que estamos discutindo, né? Então, vocês podem dar uma olhada depois. Pesquisar está disponível na internet, mas quem quiser também pode chegar lá no direct, me pedir que eu envio para vocês. Eu tenho a cartilha, tá? Então, eles falam sobre isso e o tempo inteiro, né? As entidades, conselhos, profissionais estão nos alertando para isso e nos preparando também enquanto profissionais, né? Porque, assim, lembro, né, que na minha formação tivemos a disciplina de atuação em desastres e emergências, né? Mas muitas pessoas não levam a sério, né? Na verdade, não esperamos e que chegue para nós, né? Então, a gente vê desastres ambientais... As pessoas não imaginam viver a experiência e aquele momento, né, Laís? Exatamente, exatamente. Então, vivemos desastres ambientais o tempo inteiro fora, né, em outros países. Mas nunca acreditamos que isso vai chegar para a gente, né, como chegou a Covid-19 e que tenha cometido fortemente o Brasil. Então, assim, o tempo inteiro, os conselhos regionais profissionais também estão dando esse apoio, esse suporte para os profissionais para lidar com isso nesse momento. As universidades também, pesquisadores, né, a pesquisa de grande valia para a nossa vida, a ciência. Eu incentivo a todo mundo. Vivemos um tempo, Laís, que eu estou agora também, nós estamos aqui também na live também, trazendo pelo Facebook, tem um público aqui entrando, vários colegas professores participando, tem aqui o professor Bruno Valverde participando, Márcio Nery, entre outros professores participando, entrando na nossa live. Dizer o seguinte, mais do que nunca, o mundo tem reconhecido duas coisas, a importância da ciência, certo, para a vida da sociedade, e a importância de um Estado organizado que possa tomar medidas e ações que possam impactar na vida da população e atenuar os prejuízos de uma pandemia, né? Eu diria que para o Brasil, sobretudo, no momento que nós temos um ambiente complexo no cenário nacional, onde há aí, por parte do governo que está instalado, questionamentos e um certo enfrentamento ao que a ciência pensa com relação a essa pandemia, né? Se você observar, o próprio presidente da República ele tem uma postura anticientífica, na medida que ele vai à rua e contraria tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde orienta a sociedade. Então, num momento como esse, a gente começa a perceber que só de braços dados com a ciência, né? E aí, seguindo as orientações dessa, é que nós iremos sair dessa situação e conseguimos, então, atravessar essa fase tão desafiadora de pandemia. Sim, sim. É verdade. É por isso que eu falo, né? Sempre bato nessa tecla. A ciência é de grande valia e de grande importância, principalmente nesse cenário em que a gente estamos vivendo, né? Então, assim, precisamos investir o nosso tempo em estudos, em ciência, em pesquisa, sim, né? Esse é um momento em que não era esperado, né, mas que precisamos estudar um pouco mais sobre isso, entender, né, diante de uma perspectiva científica, o que nos trouxe até aqui e como podemos sair daqui. Então, eu digo que esse é um grande caminho, né, principalmente para os jovens, né, que estão começando aí sua trajetória profissional, né, visando esse aspecto que é de grande importância. Mas vamos falar um pouco mais, né, sobre o tema. Tem algo também que é muito importante para que a gente fale, que é sobre a cobrança das famílias. As cobranças com relação a si e com relação ao outro. Então, as pessoas estão vivendo nesse momento de cobrança. Então, eu preciso produzir mais, eu preciso que meu filho produza um pouco mais. Então, essa cobrança excessiva, né, não faz bem para a saúde mental, né? Então, precisamos trazer e colocar em pauta também. Não é necessário se cobrar o tempo inteiro, você não precisa ser produtivo o tempo inteiro, né? E da criança é cobrado isso, né? É recorrente as queixas de birra, com relação à birra. Ah, Laís, mas ele está fazendo muitas birras, ele não quer fazer as atividades, ele não quer cumprir com a rotina. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que toda birra tem uma relevância, né? Existem aspectos emocionais, né? E a falta de controle emocional é levado por algum fator, né? Então, essa birra é decorrente de algo. Então, precisamos ser um pouco empático, olhar um pouco mais para o outro, para a criança, né? Falamos tanto em empatia com relação um ao outro, mas que, às vezes, as famílias esquecem dessa empatia com relação à criança, né? Acha a autoridade, a questão de autoridade, de impor limite,
é mais importante que a questão empática, né? A questão de empatia. Então, é necessário que o pai... Muitas vezes o educar vem mais pelo exemplo do que pelo grito, né? Pela ordem. Exatamente, exatamente. Então, muitos pais me questionam e perguntam como lidar com esse momento de birra. Né? Primeiro ponto, né, que eu observo é que muitos pais perdem o controle diante da situação. Então, se a criança age com birra, geralmente o pai responde também com irritabilidade, impaciência, e isso é só mais um combustível para que isso, né, venha crescer um pouco mais. Então, a dica que eu dou é converse. O diálogo é a fonte de tudo, né? É o começo de tudo. Converse e tente entender primeiro por que isso está acontecendo e de uma forma empática também, olhe para a sua criança. Nós, adultos, temos momentos que nós não queremos cumprir com as nossas obrigações, embora saibamos que isso é de nossa responsabilidade. Assim também é com a criança. Então, há alguns momentos e fatores que fazem a criança não querer cumprir com a rotina naquele momento. Então, quando eu falo de rotina, tudo isso é novo. A questão do sintoma de irritabilidade, né, é uma questão nova também para a criança e que muitas vezes ela não está sabendo administrar isso. Né? E vem aí o comportamento de birra, a questão da frustração, a criança não consegue lidar com a frustração, talvez a criança não entenda por que eu tenho que ficar dentro de casa o tempo inteiro. Então, o diálogo é a base de tudo. Né? Um outro ponto também que precisamos falar é sobre o excesso de informação, né? Nós estamos vivendo em um período de muitos fake news, né? Um momento de muitas notícias o tempo inteiro. Então, você liga a televisão, o telejornal está falando o tempo inteiro no Covid-19, né? No número de casos, número de mortos, e a criança tem uma percepção diferente da nossa. Né? Então, é preciso limitar e acompanhar, né? O que é que essa criança está tendo acesso. Né? Porque, assim... Importante isso, né? Isso. Importante porque, por muitas vezes, o que é que nós temos assistido, Laís? Eu digo porque volta e meia aqui eu converso com minha mãe, e minha mãe está cumprindo isolamento social, ela não está podendo estar saindo como ela gosta, ela e meu pai gostam muito de viver pelo mundo, andando. Então, assim, sempre que converso, sempre oriento, olha, se não consegue ver essas notícias todas, se essa notícia mobiliza emocionalmente e deixa com medo, para de olhar, vê uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias, porque, infelizmente, essa constante observação, os jornais, quando você liga a TV, na verdade, os jornais já têm o nome de Covid, né? É Covid, jornal de alguma coisa, porque só se fala disso. Tem pessoas que acompanham essas situações a título de informação e conseguem tranquilamente manter a estabilidade, e outras pessoas terminam estabilizando. Laís, antes de você continuar, eu quero falar um pouco para a turma do Facebook, que eu terminei abrindo aqui o Facebook também aqui agora. Olha só, gente, nós estamos, essa live, ela está sendo, sobretudo, a partir do Instagram, tá? Eu abri aqui no Facebook para alguém que, por acaso, tiver um Instagram e puder migrar para o Instagram. Nós estamos aqui, né, participando de uma live, um grande tema de um ciclo de lives que é para não surtar durante o isolamento social. Estou hoje falando aqui com a psicóloga Laís Santana, que está falando como administrar a questão da criança em casa neste período, né? Ela está dando dicas, orientações, e teremos em seguida o nutricionista Wallace Souza falando sobre o fortalecimento imunológico e também falando sobre a compulsão alimentar em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, tá certo? Então, quem tiver Instagram e puder vir para o Instagram, venham, né? Que aqui a gente consegue fazer uma interação melhor, tá bom? Valeu, Laís. Por favor, continue. Pronto. Então, é necessário, né, que tenhamos essa empatia com a criança, que seja exercitada essa empatia dentro dos lares, né, e tentar entender o porquê, né, tentar entender a frustração da criança naquele momento, né, e não com não. Sempre vemos, né, comentários de que não é assim, tem que ser feito assim, e não é flexibilizado para a criança. Pode ser estabelecido ali um acordo, né, entre ambos. Inclusive, a rotina é orientado que essa rotina ela seja feita com consentimento e junto com a criança, né? Porque ela vai participar ativamente disso, é uma rotina dela. Por que ela não vai participar, se a rotina é dela? Né? Por que ela não tem o direito de escolha, de optar do que qual o melhor horário para ela fazer, né? Qual horário que ela se sente melhor? Por que não? Né? Então, a criança tem que ter voz também. Não é questão de abrir, né? Se abrir demais, facilitar demais, é uma questão de equilíbrio, né? Um equilíbrio entre regras, um equilíbrio entre flexibilidade também. Então, não vamos tornar as rotinas
rígidas nesse momento, considerando os impactos emocionais que as crianças estão vivendo, tá? Esse também é um momento, né, que dentro desse tema pode-se dizer que há benefícios. Quais são os benefícios? O fortalecimento de vínculo, né, e desenvolvimento da autonomia da criança. Então, nesse momento é o momento de conhecer a criança, de fortalecer o vínculo, né, entre ambos. Então, como havia falado no início, muitos pais têm uma rotina, né, e crianças também, que passam a maioria do tempo fora de casa. E nesse momento estão todos juntos, todos podem, né, compartilhar momentos, refeições juntos, né, outros momentos, né, de recreação. E, assim, é um momento de fortalecer vínculo e conhecer a sua criança, né, desenvolver autonomia também. Vejo relatos, né, digo na minha prática clínica, de um pai que ele disse para mim: só agora eu me dei conta que meu filho tem 8 anos e ainda colocava a refeição dele. E ele poderia estar fazendo isso sozinho, né? Então, é algo que ele, né, aprendeu, né, com essa quarentena, de que o filho era capaz de colocar a própria refeição, né? E nesse momento, ele tem se desenvolvido a sua autonomia. Então, é importante que os pais deem esse... Exatamente. Que os pais deem esse espaço para a criança, né, para que ela possa desenvolver essa autonomia também. Uma outra questão também é a questão do afastamento, né? A gente fala de isolamento social, distanciamento social, mas não necessariamente precisamos estar afastados do mundo, né? Então, orientado, né, que diariamente as crianças tenham acesso com essas pessoas de que ela convivia antes, colegas de escola, familiares, né, família extensa, cuidadores, pessoas que eles gostam, que façam sempre uma videochamada, né, conversem, tirem um momento do dia para isso. É a preocupação de muitas famílias também, né, que é a quantidade de horas em frente de telas, né. Então, é uma queixa, né, dos pais, que antes era uma queixa dos pais, agora, de uma forma, está sendo uma válvula de escape. É um instrumento que a gente precisa nesse momento, né, que está sendo útil nesse momento para as nossas relações, mantermos as nossas relações, para trabalhar, para estudar. Então, era uma queixa dos pais, que agora se tornou aliado, mas que muitos pais ainda têm medo, né, da quantidade de horas. Existe um limite, né, você pode limitar isso, né, o horário de estudar, né, o horário de falar com as pessoas que você gosta. Para quem que você vai ligar para quem que você vai ligar hoje, né? Amanhã a gente pode ligar para outra pessoa. Então, sempre estabelecer acordos, né, com relação a isso, certo? Quer comentar alguma coisa? Então, olha só, eu queria, só para você respirar um pouco, abrir espaço para algumas perguntas e comentários aqui. Tem uma mãe, gente, olha, eu queria que vocês pudessem, quem tem perguntas, pudessem ir incluindo agora, para a gente ir lendo, porque como termina sendo muito rápido, eu não consigo voltar tudo que já colocaram como pergunta lá atrás. Mas lembro de uma pergunta que veio aqui, que foi o seguinte: como administrar um computador e 3 crianças numa casa? Alguém comentou também aqui que está preocupada, eu acho que foi a Claudete, está preocupada com a filha que só quer ficar na internet no quarto. Aqui a Alicia Lopes fala: nesse momento, principalmente, estamos ociosos por ficar em casa. Uma profunda mudança na rotina dela. Se para nós não é fácil, imagine para as crianças, né? Temos aqui Marilene Botelho falando: isso mexe com o emocional, a criança é observadora, sabe de tudo o que acontece ao redor e no mundo real. Crianças são curiosas, isso é verdade, elas sabem não percebendo, né? Nós temos aqui também comentário do nosso amigo Lelo Guedes: muitas escolas particulares estão vivendo sob a pressão para produzir materiais o tempo todo para seus alunos. Vejo e lido com professores estressados, estão muito ansiosos, preocupados com o amanhã. Na verdade, essa pandemia, Laís, tem mexido com o seu conjunto, né, de profissionais, né? A educação não é diferente também, não é isso mesmo? Isso, verdade. Eu acho que já até abordamos um pouco sobre, né, o tema, né, dessas perguntas, as perguntas que fizeram, os comentários também, acho que já falamos um pouco sobre, mas é um momento, sim, né, de desafio, não só para as famílias, para as crianças, mas também para nós profissionais, né. Eu tenho tido experiência com teleatendimentos, orientações, também alguns atendimentos presenciais, né? Precisei retornar para alguns atendimentos presenciais por conta da sua
né, da questão emergencial mesmo. Por ser uma questão emergencial, precisamos retornar, né, para a terapia presencial, mas assim, é um grande desafio sim, principalmente quando eu falo sobre o despreparo, nós não estávamos preparados para isso, e é muito mais desafiador quando a gente não está preparado para um momento como esse, né, então é tudo novo, tem sido tudo novo, para todo mundo, né, tem sido um momento novo, então é um momento de muito desafio, realmente. Um grande desafio, né? São algumas perguntas que eu estou vendo passando aqui, trazendo sempre essa questão de como administrar a questão do tempo. Eu estou vendo aqui que o que predomina nas perguntas tem sido a questão da internet e a criança, né? Me parece que tem sido meio que uma fuga generalizada, né? Tanto das crianças quanto também dos adultos, né? E aí, sempre comentários nessa direção, Laís. Pronto, com relação a isso, certo. Com relação a isso, realmente é um dos pontos, né, que são mais discutidos, mais questionados, principalmente a nós, né, da área da educação, psicologia. Então, muitos pais questionam, perguntam como fazer. Primeiro, que não existe uma fórmula mágica, né, não há receita de bolo. Acho que cada criança tem domínio sobre sua criança, né, sobre aquela pessoa. Também sabe de como é aquela pessoa, qual o perfil daquela pessoa em que você está lidando. Então, acho que para todo mundo, né, está flexível a questão do diálogo e dos acordos, né? Mais uma vez eu friso. O diálogo é a base de tudo. Então, conversar, estabelecer acordos, né, de uma rotina. A birra e a frustração é justamente por isso, né? Pela criança não ter uma previsibilidade do que vai acontecer, de qual a rotina dela, o que é que ela tem para fazer durante aquele dia. E gera esse momento, né, que os pais dizem muito difícil. Está sendo muito difícil lidar com isso. Está sendo muito difícil administrar o tempo, porque se eu tiro, ela vai fazer birra, né, ela vai se comportar de tal maneira e eu não estou aguentando, não consigo aguentar essa situação. Então, para evitar um certo conflito na família, eu prefiro deixar de ceder. Mais uma vez, volto a dizer, é o equilíbrio, né, entre a rigidez e a flexibilidade. Tem que ter rotina, sim, né? Tem que ter critérios para essa rotina, sim. Tem que ter acordo da criança, sim, né? Vamos entender também as questões emocionais, mas, né, entender, né, que essa questão da rotina justamente evita esse ponto, né, do desgaste familiar por conta do maior tempo, né, no computador. Ah, mas ela está muito tempo no computador, o que eu faço? Se você tivesse estabelecido uma rotina, se você estabelecer uma rotina para sua criança, ela vai ter uma previsibilidade da quantidade de tempo que ela pode usar aquele instrumento. Então, vai evitar esse tipo de situação, esse tipo de desgaste. Uhum, exatamente. Nós temos alguns comentários que sempre têm trazido na seguinte direção, que a importância dos acordos, do diálogo dentro da família. Eu sempre tenho dito, Laís, que esta pandemia tem levado o mundo a enxergar a grande importância do ambiente familiar, do estar em casa, né, da administração das relações de casa. E aí entra essa necessidade do diálogo, da negociação, do acordo, né? E eu observo que, assim, minha amiga Daniela Calmon faz um comentário nessa direção. Nós temos aqui nosso amigo Cláudio Saturnino também, que faz um comentário nessa direção. Raijoyce Oliveira também, nossa secretária de Educação, também faz um comentário nessa direção. Tem a turma que está conectada aí, sempre falando nessa direção, que é a importância de termos, então, este momento de negociação. E não há nada melhor para a família do que esse momento de diálogo e de encontro de diálogo para poder chegar a um denominador comum. Nós temos observando aqui também chegando a presença de alguns amigos, né, que estão entrando pelo Facebook. Né, dizer que quem tem Instagram e puder migrar para o Instagram, venha conosco para o Instagram. Tem aqui a presença da minha amiga Lorena Gonçalves, também que está aqui presente. Tá? Maurício Cardoso, uma turma, Noêmia Moura, temos uma turma, meu amigo Titito, né? Antônio Carlos Mendes também participando, de Nália Malheiros. Temos uma turma enorme aqui interagindo conosco. Mas, Laís, fique à vontade, porque a sua contribuição tem sido de uma grande riqueza para a vida das pessoas e eu não posso ficar aqui interrompendo toda hora, né? Aproveitar da sua presença aqui. Fique à vontade. Então, né, também não vou prolongar muito, né? É um diálogo que pode ser amplo, né? Embora seja um assunto novo, né? Acho que teríamos assunto aqui para discutir a noite inteira. A noite toda, né? Mas temos uma limitação no tempo, né? Então, eu tentando ser o mais breve possível, né? Mas caso alguém tenha alguma dúvida depois e quiser me procurar, eu vou deixar o meu Instagram profissional também e estou disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Então,
estávamos falando dessa questão da autonomia, antes, né, de entrarmos com o assunto da pergunta. Então, esse é o momento de desenvolver a autonomia da criança, a questão da criatividade. Então, estou sempre passando, né, para a minha rede de pacientes e crianças em que eu tenho orientado, famílias em que eu tenho orientado, com relação à criatividade, né? Então, tire sempre um momento do dia para estar com seu filho, né, para brincar com ele, mas também o ensine a brincar sozinho, que não é sempre que você vai poder, né? Então, a criança, ela tem e deve brincar sozinha também, né? Então, eu vejo os pais muito ansiosos com relação a isso. Em ocupar, né, todo o tempo, todo dia, o dia inteiro, assim, com uma rotina, né, em que não deixe tempo vago para a criança. E a criança tem que sentir esse tédio também, né, até para ela desenvolver esse do que eu tenho que fazer agora, o que eu posso fazer agora, né, para lidar com esse sentimento, né, com esse tédio, com esse vazio, com essa insegurança, o que eu posso fazer? Então, a criança pode e deve também, né, ter essas estratégias, não só a família está estabelecendo, né. Perfeito. Perfeito. Tem uma questão também sobre a psicoeducação do que está acontecendo, né? A psicoeducação não é só feita por profissionais, mas também pela família. A gente utiliza o termo psicoeducação, mas a família, né, que é basicamente uma orientação com relação ao assunto. A família pode e deve estar fazendo isso nesse momento, né, que é deixar a criança atualizada, que é normal que tudo isso que vem acontecendo, né, essa avalanche de notícias que a gente tem. E as crianças também têm acesso, às vezes os pais estão assistindo o telejornal e a criança está junto e acaba tendo acesso àquela informação. A compreensão não é a mesma, então a criança vai ver, né, aquele número de mortos, aquele número de casos, e obviamente que vai catastrofizar isso, né? Então ela não vai entender, não vai compreender da mesma forma que nós compreendemos. Então é importante que os pais, de uma forma lúdica, né, de uma forma simplificada, né, de acordo com o nível de compreensão da criança, né? Isso eu falo variando, né, os perfis e idades, então cada pai, cada mãe ou cuidador vai encontrar a melhor maneira para dizer, para conversar sobre isso, né, preferencialmente de uma forma lúdica, que é como a gente utiliza com a criança, né, através da brincadeira, ludicidade, que é o nosso instrumento, né, com crianças. Laís, ainda nas perguntas, temos aqui uma participação do nosso amigo Carlos Magno, uma importância liderança do nosso município, na região de Paramirim, Coroado, né, em toda a cidade, mas ele mora nessa região e assim, ele traz aqui a pergunta: Laís, de que forma os pais podem diminuir os níveis de ansiedade dos filhos em meio a essa pandemia? Eu acho que o que você falou anteriormente já contribuiu um pouco nessa direção, né? Você quer pontuar mais alguma coisa para a gente caminhar para a finalização dessa participação? Sim. Só reforçando, né, que respondendo a essa pergunta, já falamos um pouco sobre isso, mas reforçando, né, que não por si só o cuidado com a ansiedade, quando tratamos de saúde mental, tratamos de um conjunto. Então, temos aí a questão da rotina, temos aí a questão alimentar, que é muito importante nesse momento também. O Wallace vai tratar um pouco disso, né, mas também falamos, na verdade, é um casamento, né, da psicologia e nutrição com relação aos transtornos de compulsão alimentar e a alimentação desregulada nesse momento. Então, é um combo, né? Então, assim, com relação à ansiedade, mais especificamente para a ansiedade, nós orientamos atividades mais motoras, atividade de movimento, né? Não necessariamente atividade física. Quem puder fazer atividade física, ok. Mas temos também atividades motoras, né? Que podem ser adaptadas para a criança, para cada nível de desenvolvimento que ela se encontre, né? Que é algo que também vamos dizer que é um aliado, né? Contra a ansiedade. Um outro ponto é a questão, né, da afetividade, do vínculo, sempre estar perto, a questão da empatia, de exercer a empatia, né? E conversar, o diálogo, né? Claro que existem crianças que estão em um momento em que os pais não estão dando conta, né, com relação aos sintomas, à frequência dos sintomas. E aí é orientado que se procure um profissional, né, para ou diagnosticar ou cuidar dessa criança nesse momento, já que os pais não conseguem dar conta pela certa frequência que isso vem acontecendo e que isso não está sendo administrado da forma coerente. Então, orientado dessa maneira que seja procurado um profissional. Perfeito, Laís. Laís, olha, eu quero agradecer a sua participação, tá? Dizer que, assim, eu tenho certeza que toda a comunidade da Muribeca, o município de São Francisco, está muito feliz
com a sua participação, com a qualidade da sua formação, da sua abordagem, né? Minha amiga, sua mãe Gal, né? É uma grande amiga, parceira, Tá assistindo. Né? Tá assistindo, deve estar muito orgulhosa, né? Babando essa filha, né? Que outro dia era, na verdade, uma criança e hoje está aqui uma grande profissional, dando uma grande contribuição para a vida da cidade. Eu tenho certeza, Laís, que cada orientação que você deu aqui neste momento vai mudar a vida de muitas pessoas. Você, como psicóloga em clínica, já sabe disso, sabe que o papel que vocês têm como profissional em orientar as pessoas. E as pessoas também que estão assistindo têm comentado, mandado muitas mensagens, argumentado aqui da importância dessas orientações para a vida delas. Então, um abraço à minha amiga Gal, né, o seu pai também, a toda a família, a toda a comunidade aí da Muribeca, e você, muito obrigado, parabéns, né, você realmente é uma grande contribuição, tá certo? Obrigado de coração. Eu que agradeço, né, mais uma vez, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, né, e aí vou deixar meu Instagram aqui, né, disponível para quem tiver, caso alguém queira entrar em contato depois, é @LaísSantanaPC, né? Caso alguém queira mandar e-mail, meu e-mail é laíssantanapc@gmail.com, e agradeço a vocês, né, por disponibilizarem esse tempo de vocês para estarem aqui conosco, né, dialogando, interagindo, escutando também. Então, mais uma vez agradeço a Marivaldo e a toda a comunidade presente. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado de coração mesmo a você, a todos que estão interagindo conosco, né? Essa live pelo Instagram, mas que eu terminei no meio da live puxando a turma do Facebook. Quem tiver Instagram, venha para o Instagram. Né? Dizer o seguinte, Laís, muito obrigado. Eu quero aqui, em nome da comunidade de São Francisco do Conde, de toda a região, todos os nossos seguidores, né? Graças a Deus, nós temos seguidores não somente na cidade, mas também em outros lugares, outras regiões. Te agradecer por essa enorme contribuição, tá certo? Forte abraço. Obrigada. Para toda a família. Tchau. Tá? Eu quero aproveitar, obrigado. Quero aproveitar, gente, antes mesmo de chamar o nosso próximo convidado, aqui registrar a participação de algumas pessoas que têm feito alguns relatos aqui, agradecer a presença de vocês, a interação de vocês nesta nossa live, tá certo? Nossa amiga Neila, nossa amiga secretária de Educação Rajoyce, nossa amiga Lícia Pereira, Sheila, nossa amiga Zuleide, Dalila Martins, Anaílde, Jussara, Carlos Magno, Silvana, Daniela Calmon, Jackson, Luiz Professor, meu amigo Luiz Professor, Lelo Guedes também aqui fazendo comentário, Laís também, Antônio Nicásio, enfim, obrigado a todos vocês, tá certo, gente? Eu vou convidar agora nosso amigo Lando também, Walter da Feijoada também, meu amigo Edgar de Santo Estevão também aqui falando, parabenizando sua mãe, Laís, também aqui. Enfim, eu vou chamar aqui agora o nosso amigo... vou chamar agora, Edgar, um vizinho seu aí de Santo Estevão, né? Outro jovem de São Francisco do Conde, jovem profissional franciscano, que muito tem nos orgulhado, Laís, moradora da Muribeca, né? Aqui fazendo sua participação, falando na parte psicológica. Agora nós teremos o nosso amigo Wallace, que é de Santo Estevão, que vai falar, então, sobre compulsão alimentar. Laís, muito obrigado, tá? Obrigada, tchau, tchau. Convidar agora, gente, o nosso amigo Wallace, para o Wallace dar seguimento à nossa live com a sua contribuição, falando sobre a compulsão alimentar e também o fortalecimento da imunologia, o fortalecimento imunológico. Esses temas, gente, eles são de uma grande importância para nós enfrentarmos esse momento que estamos vivendo de pandemia. Né? É interessante que, se você observar, o desalinho psicológico, psiquiátrico, termina também influenciando na questão da alimentação, e muitas pessoas, né, as notícias têm corrido, né, na mídia aí afora, que muitas pessoas têm adquirido obesidade nesse período, justamente fruto desse descontrole. As pessoas estão sem saber para onde caminhar e como viver e como se organizarem, como auto-organizarem nesse momento tão desafiador de pandemia. Eu estou tentando aqui adicionar o nosso amigo Wallace, acho que a internet dele está com algum problema, que a gente não estou conseguindo, mas um momento só. Deixa eu tentar novamente, coisa rápida.
bom, está sendo adicionado o nosso amigo Wallace, que já está chegando aqui para falar conosco. O Wallace também, gente, é outro jovem. Olá, Wallace, tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Boa noite, Marivaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Maravilha. Parabéns, Laís, pelo trabalho. Parabéns, Marivaldo, pelo seu trabalho também. Eu queria começar assim como Laís me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Wallace Souza. Como o Marivaldo já falou, sou nutricionista aqui da rede, né? Sou voluntário lá nas Casas da Pai. Sempre estudei aqui no município também, na nossa rede pública. Fiz todos os meus estágios aqui, que são 3 em nutrição. Fiz a minha produção e a minha clínica lá no Hospital Cerami da Lima. E tive um trabalho bem vasto na área social, onde eu passei pelo CAPES, passei na Casa do Idoso e passei na PAI, onde eu estou. E o pessoal gostou do meu trabalho lá, acabou me chamando, essa parte social, né? E aqui estamos hoje, né? Como o Laís falou, é bastante importante essa questão da alimentação. Vou pegar aquela deixazinha dela. Wallace, só antes de você já entrar na abordagem, eu quero para te agradecer, Wallace, pela sua disponibilidade, tá? Dizer que você orgulha muito a nossa cidade, né? Porque você é um jovem oriundo da escola pública, um jovem que passou por todos os desafios de todos os dias se deslocar para uma faculdade para estudar. Você, além da escola pública, é um estudante beneficiário de um programa Bolsa Universitária do município, e hoje você faz uma devolutiva para a sociedade com essa contribuição aqui. Portanto, você é um motivo de um grande orgulho para a nossa cidade. Agradecer a você, parabenizar também a sua comunidade aí que está também te acompanhando nessa live nesse momento, né, que é Santo Estevão. Dizer que é muito bom a gente perceber esses grandes profissionais, jovens grandes profissionais do município de São Francisco do Conde, né, e pela capacidade que eles têm de estarem colaborando com a vida da cidade e também daqueles que acompanham essa live nesse momento. Então, te agradecer de coração, né? Quando nós conversávamos sobre o tema que você vai abordar, eu percebi assim uma intimidade muito legal sua com esse tema, com essa questão, uma preocupação com essa questão da vida da sociedade. Fique à vontade, tá com você aí. Muito obrigado, Amaral. O amigo Luan está falando aqui. Muito obrigado, Marivaldo Amaral. Eu fico lisonjeado, né? Fico cheio de orgulho também, porque eu sou cria de São Francisco do Conde, né? Desde a minha formação, né? Então, eu sinto essa necessidade de dar um retorno aqui para o meu município, para a nossa cidade, né? Como um todo. Marivaldo, eu queria começar pegando essa deixa que Laís nos deu, falando sobre as telas azuis. O tempo de exposição a telas azuis ele pode ser muito prejudicial, principalmente à saúde dos olhos. E a gente tem uma vitamina, que é a vitamina A, que cuida da manutenção da nossa saúde ocular, e ela é facilmente quebrada com essa luz artificial. E a carência da vitamina A ela pode, inclusive, gerar cegueira noturna e algumas lesões nos olhos. Sobre a questão da compulsão alimentar, isso também influencia. Porque imagine que hoje, nesse tempo, mesmo estando em casa, está sendo tudo muito corrido, as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E com essa exposição, às vezes você está comendo ali, você está no celular, você acaba comendo volumes muito grandes sem perceber, porque não dá tempo do seu corpo entender que ele está se alimentando. E muitas vezes a gente está comendo alimentos que são muito industrializados. Esses alimentos também demoram para dar saciedade, porque tem pouca fibra, né? E essa fibra é que dá essa saciedade. Vamos continuar aqui falando. Eu queria falar também sobre o governo, como você falou. Nós fomos aqui, temos cerca de 50 agrotóxicos, Marivaldo. O nosso governo acabou de aprovar mais 50 agrotóxicos. Então, olha o prejuízo que isso causa à nossa saúde. Então, a gente tem que estar ali priorizando a questão dos nossos alimentos orgânicos cada vez mais. Vou aproveitar para falar um pouquinho do nosso MTST, que é o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, para quem não sabe, é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil e o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O MTST tem essa importância na alimentação. Ele realiza algumas feirinhas orgânicas. Então, queria abrir os olhos da nossa comunidade para estar consumindo também esse alimento. Quem a gente alimenta quando a gente alimenta? São esses movimentos sociais, né? Então, fica essa pergunta. Quem a gente alimenta quando a gente se alimenta? A gente adquirindo algo que vem do MTST, que a gente sabe que é natural, a gente, inclusive, vai estar ajudando essas famílias e vai estar motivando a produzir cada vez mais alimentos orgânicos. Bom, maravilha. É interessante, Wallace, essas orientações que você está dando, porque
as pessoas, pelo momento que nós estamos vivendo, as pessoas muitas vezes se dão muito aos alimentos industrializados, né? Aqueles os enlatados,